questione as direções de Deus. E por que falar disso? Por que falar disso é importante? Porque nem sempre as coisas vão acontecer como nós queremos. Nem sempre as coisas vão acontecer como nós imaginamos. Nem sempre Deus vai nos levar por caminhos que queríamos ir. Ou vai permitir que aconteçam coisas com a gente que a gente queria que acontecesse. Só que o problema da maioria das pessoas é que elas não pensam assim. A maioria das pessoas pensam, tem que acontecer do jeito que eu quero. Porque se não for do jeito que eu quero, eu não adoro mais a Deus, eu não vou mais naquela igreja, eu não oro mais, eu não jejuo mais, como se Deus precisasse de nós. A maioria das pessoas pensa assim, por isso que falar disso é importante. Só que ao contrário do que essas pessoas pensam, a vida com Deus, ela requer de nós maturidade espiritual. Para quê? Para entender que Deus não deve satisfação nenhuma para nós. Para entender que Ele é Senhor e que nós somos servos, somos filhos. Então que seja como Ele quer, que seja como Ele deseja. Então por isso que o tema hoje é não questione as direções de Deus. É para acreditar e confiar que Ele sabe, que Ele não erra. Que Ele não perde o controle de nada. Por isso que a gente vai falar disso nessa noite. E a gente vai falar através da palavra que está em Gênesis capítulo 26. Eu convido a igreja a abrir. Glória a Deus. A gente vai ler do versículo inicialmente do 1 ao 3, que diz assim: Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Então, como a gente viu aqui, Abraão, ele era pai de Isaque. E do mesmo modo que na época de Abraão teve fome na terra, na época de Isaque também teve fome na terra. Só que as direções de Deus para ambos foi diferente. Porque a estratégia para Abraão foi descer para o Egito. E a Bíblia fala que essa estratégia deu certo, tanto é que ele saiu de lá rico. Mas a direção de Deus para Isaque foi ir para a terra que Deus indicasse, que no caso foi Gerar. Então, a gente vê que teve o mesmo acontecimento, mas houve direções diferentes. Tá, mas aonde que está escrito na Bíblia que na época de Abraão também teve fome, que ele foi para o Egito e que lá deu tudo certo? Não precisa abrir. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 10, diz assim: Houve fome naquela terra, e Abrão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Mais à frente um pouquinho, no capítulo 13, versículo 1 e 2, vai dizer: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Então a gente viu que as direções foram diferentes. Um para o Egito e o outro para Gerar. E por que a direção de Deus para Isaque foi para não ir para o Egito? Deus foi bem claro com ele. Porque ele poderia pensar às vezes, eu vou para o Egito. Porque na época do meu pai, teve fome também. Ele foi para lá, ele saiu de lá rico. Então eu também eu vou seguir os passos. Vai que dá certo comigo também. E é natural a gente querer a mesma direção que dá certo para os outros. É natural isso. Só que a gente tem que entender o seguinte: que o plano que dá certo para o outro, a direção que dá certo para o outro, não é a que dá certo para a gente. A que dá certo para a gente é a de Deus para as nossas vidas. É isso que a gente tem que entender.
entender. A gente tem que parar de dar ouvido para as opiniões que nos tiram da direção de Deus. Para o que as pessoas pensam quando nos tira da direção de Deus. Ainda que isso contrarie tanto a sua lógica como a lógica das pessoas que te rodeiam. Pode todo mundo achar que você está maluco, que o que você está fazendo não faz sentido. Mas se você está debaixo da direção de Deus, não vai faltar nada. Deus vai suprir tudo. Ele vai cuidar, Ele vai sustentar, Ele vai prover. Então, em outras palavras, Deus apareceu para Isaac e falou com ele assim: não faz o que Abraão fez. Porque se Abraão foi para o Egito e Deus fala para ele não fazer o que não ir para o Egito, então ele está falando em outras palavras: não faz o que seu pai fez. E quantas vezes isso não acontece com a gente? Deus vai lá e fala com a gente: não faz o que fulano fez. Mas a gente questiona: Senhor, mas parece ser certo. Não tem nada de errado. Fulano fez, por que eu não posso fazer? Nós não devemos questionar a direção de Deus. A gente tem que entender que para cada um Ele tem um plano. Para cada um Ele tem uma direção. A gente tem que parar com isso. É isso que Deus quer nos alertar nessa noite. Observem que Ele disse para Isaac não ir para o Egito, mas Ele não deixou Isaac perdido. Ele orientou Isaac, ele falou com Isaac: não, você vai para a terra que eu te mostrar, que no caso foi Gerar. Deus, Ele nunca vai nos deixar perdidos, desamparados, sem direção. Se você está assim: beleza, mas eu não vou seguir quem eu vi que deu certo, o que eu vou fazer então? Busca do Senhor, porque Ele tem a direção. Basta nós buscarmos. Só que o nosso problema é que a maioria das vezes a gente não busca. A gente não quer saber a direção de Deus, porque a gente quer do nosso jeito. Aí a gente vai lá, faz errado, e aí quando dá errado ainda culpa a Deus. Ou então, não, na verdade, antes de entrar nessa parte, aqui entra uma questão importante, que é a questão do livre-arbítrio. Inclusive o pastor já ensinou aqui, há um tempo atrás, através de uma pregação. O livre-arbítrio, ele nos pertence. Tem certas decisões que só cabe somente a nós. Deus não vai interferir, mas Ele vai nos dar direção. Apesar da gente ter o livre-arbítrio, Ele vai nos direcionar. Basta nós escolhermos a direção que Deus tem para nós ou a que nós queremos. Só que aqui entra uma questão muito importante. Porque para receber a direção de Deus, a gente precisa buscar. A gente precisa orar, a gente precisa jejuar, e a maioria não faz. Não faz seja porque não tem prazer em orar, seja porque fica dependendo do pastor para orar, ou da mãe ou do irmão para orar, e aí acaba que não busca a direção de Deus. Ou alguns até oram, só que aí essa pessoa que é imediatista vai lá e ora. Aí passa 10 minutos, Deus não falou comigo. Passa 1 mês, 2 meses, não consegue esperar a direção de Deus. Aí vai lá e faz, mas Deus não falou comigo, então eu acho que não tem problema eu seguir essa direção. Vai lá e faz. Aí, como eu disse, dá errado e ainda vai lá e culpa a Deus, fala que orou, que esperou com paciência no Senhor, mas que ainda deu errado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Muitas pessoas podem ter entrado aqui hoje confusas, buscando do Senhor uma direção, mas meu Deus, o que eu faço? Seja na minha área financeira, seja na minha área profissional, seja na minha área familiar, na minha relação, no meu casamento, não sei. As pessoas, vocês podem ter entrado aqui confusas. Mas nessa noite, sabe o que Deus quer falar com você? Que se Ele ainda não te direcionou, é porque Ele quer mais busca. É porque Ele quer mais oração. É isso que Ele quer. Sabe por quê? Porque quando tiver isso, você vai ficar mais sensível à voz dEle, vai conseguir ouvir. Peraí, Deus quer que eu faça isso. É isso que Ele quer. Então, se você entrou aqui buscando do Senhor um direcionamento e ainda não recebeu, pega isso para você, entra para o quarto, fala: Senhor, o que eu devo fazer? Porque quantas vezes a gente não faz isso, a gente não lembra de Deus, porque a gente quer e quer fazer, não lembramos de Deus. É por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Então Deus abençoou Abraão, não foi por causa da terra, como bem disse o pastor aqui no começo, não se trata do lugar que você está.
Não foi por causa da terra. Deus não abençoou Isaac, mais para frente a gente vai ver, não foi por causa de Gerar. Não foi aonde ele estava. Foi porque ele decidiu seguir a direção de Deus. Ele decidiu obedecer a Deus. E aqui entra o segredo de pessoa bem-sucedida. Porque as pessoas bem-sucedidas não são aquelas que ficam olhando o que dá certo na vida do outro, para poder imitar. As pessoas que são bem-sucedidas não é aquela que é a mais inteligente, a mais esforçada. Não, claro que a inteligência, o esforço, o que ela faz, né, para poder tentar conquistar, claro que isso conta sim. Mas o segredo não é esse. O segredo é a direção de Deus. O segredo é a bênção de Deus para a sua vida. Esse é o segredo. Então, você tendo ou não alguém que te apoie, porque também as pessoas às vezes pensam, mas eu não tenho ninguém influente do meu lado. Eu não sou influente, por isso que eu não consigo, por isso... Não se trata de lugar, não se trata de quem te rodeia, não se trata de quem você é, se trata daquilo que você tem. Então alguém pode estar aqui preocupado hoje com isso também. Confuso, perdido e preocupado pensando, Senhor, mas eu não tenho recurso para poder seguir nesse caminho. Senhor, mas eu não tenho ninguém para poder me apoiar. Só que Deus está te lembrando que não se trata daquilo que você possui terrenamente. Se trata daquilo que você possui espiritualmente. Porque quando você buscar, aí sim você vai ter a direção de Deus. Se trata disso. É isso que o Senhor quer nos mostrar. Então andar debaixo da direção de Deus é isso. Mas vai requerer de nós renúncia para receber o novo de Deus. Só que o problema é que a maioria das pessoas não querem renunciar e estão tão acomodadas que não querem buscar o novo e nem o novo de Deus. Sabe por quê? Porque para elas ter o manual de quem já foi e deu certo é mais fácil. É bem mais fácil. É mais fácil do que confiar. É mais fácil do que acreditar que a direção de Deus vai dar certo. Pensa comigo, Isaac, ele foi para Gerar, mas o exemplo que ele tinha de quem prosperou na fome foi do pai dele, foi no Egito, não foi nem em Gerar. O exemplo, já pensou? Se ele fosse procurar alguém que tivesse prosperado na fome em Gerar, ele ia. Se ele fosse olhar por essa ótica, ele não ia. Aqui se tratou de confiança na direção que Deus estava dando para ele. Então a gente não deve nos preocupar quando Deus nos desafia. Porque muitas vezes há projetos que Ele quer entregar para você. Ele quer inaugurar com você. E você preso naquilo que fica acontecendo na vida dos outros. Então por isso que a gente tem que buscar. Aqui eu trouxe um exemplo da Escola Batista Tempo de Deus. Porque aqui está sendo anunciado aqui na igreja que vai ser construída a Escola Batista Tempo de Deus. E nós acreditamos que vai, amém? Eu vou perguntar para vocês. Quem o pastor tem do lado dele que fez uma escola, que tomou essa decisão, essa atitude, que deu certo para ele se apoiar nisso? Ele não tem ninguém. Ninguém. Como é que ele está acreditando? A tal ponto já está mexendo com engenheiro, já está mexendo com tanta coisa, já está olhando prefeitura. Ele simplesmente está acreditando. E eu trouxe esse exemplo porque é muito forte isso. Porque isso muitas vezes acontece com a gente. Deus nos está dando uma direção, mas você não tem ninguém, está apegado. Mas Senhor, eu não vou porque eu não consigo. Acredita na direção que Deus está dando. É isso que Deus quer falar com a gente aqui. Então, vamos continuar na história. A Bíblia fala que Isaac foi para Gerar. E aí lá ele prosperou. Vamos ler aí no capítulo 26, a partir do versículo 12. Que diz assim: Isaac formou lavoura naquela terra. E no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu. E a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Então aqui está falando que por ele seguir a direção de Deus, ele prosperou. Mesmo não tendo ninguém em Gerar
que tenha prosperado antes. E foi no período de fome. Fome. Então ele seguiu e foi. E Deus deu para ele a vitória. Só que eu quero ressaltar aqui o versículo 14, que fala assim: possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. E aí eu vou voltar aqui também no que já foi ensinado na igreja. Quem cresce gera visibilidade. E a visibilidade vai incomodar. Mas quando você estiver na direção de Deus, automaticamente você vai crescer. Então, automaticamente você vai se tornar visível. E vai incomodar. Vamos continuar. Lá do versículo, a partir do versículo 15 diz assim: esses taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Aí aqui eu quero entrar num ponto importantíssimo. Porque quando você decide seguir a direção de Deus, nesse trajeto aí, você vai encontrar pessoas que não vai ser fácil, não. Então, a gente não deve se magoar com essas pessoas. A gente não deve olhar pelo que pensam de nós, pelo que falam de nós. Não. Porque isso vai acontecer quando você estiver seguindo a direção de Deus. Assim como aconteceu com Isaac. E aqui não se trata de privilégio. Isaac, ele não foi privilegiado. Ele foi obediente. Ele seguiu a direção de Deus. Ele fez o que o Senhor ordenou. Por isso que Deus permitiu que ele desfrutasse de tudo que ele desfrutou, de todas as riquezas dele. E aqui eu quero dizer que a nossa obediência, ela não passa despercebida aos olhos de Deus. Deus, ele vê tudo. E a nossa obediência, ela gera recompensa. E essa recompensa vai incomodar. Como eu disse, ela vai incomodar. Então Isaac cresceu tanto que os filisteus já não conseguiam mais conviver com ele. Só que repara que no texto não fala que Isaac ficou triste. Isaac ficou magoado, chorando no quarto, amargurado. Não foi essa atitude que ele teve. A Bíblia fala que ele armou suas tendas no vale e peregrinou no vale de Gerar. A gente tem que agradecer, como também já ensinado aqui na igreja, pelas portas fechadas. A gente tem que agradecer porque Deus, ele não perde o controle de nada. A gente tem que tentar parar de se encaixar em lugares que não são para nós. Porque isso vai acontecer, gente. Quem segue a direção de Deus vai se deparar com isso. Alguns lugares não vão nos caber. Algumas amizades não serão para nós. Algumas mesas não serão para nós. Porque se eu estou na direção de Deus, não vai ser. E eu tenho que entender isso. É isso que a gente precisa entender. Então a Bíblia diz que ele foi peregrinar no vale. E aí eu quero fazer uma ressalva. Porque vale na Bíblia é indicado para se referir a lugar de dificuldade. A lugar de estar embaixo. Só que tem mais um detalhe. Quando há a direção de Deus, até no vale há milagre. Até no vale Deus opera. Glória a Deus, até no vale Deus opera. E aqui, mais uma vez, não se trata de coincidência, mas de milagre para quem segue a direção de Deus. E eu vou ressaltar isso aqui sempre. Seguir a direção de Deus, seguir a direção de Deus, seguir a direção de Deus. E olha só como a gente não deve questionar os direcionamentos de Deus. Isaac, a Bíblia fala que ele cavou. Ele e os servos dele foi cavando. E foi procurando fonte, foi procurando fonte. E aí, todo mundo estava na mesma visão, tentando encontrar. Foi cavando, foi procurando. Ninguém encontrava. Ninguém. Só ele conseguiu encontrar. E mesmo assim, umas 4 primeiras que ele encontrou, os filisteus brigaram com ele e falaram: sai daqui porque essa é nossa. Sai daqui, essa não é sua não. E ele teve que ser persistente. Seguir a direção de Deus exige persistência. Exige fé. Exige acreditar que no final Deus vai conceder a vitória. Aí a gente vai ler isso que eu estou falando para vocês. Entre os versículos 15 ao 22, diz assim. Deixa eu beber uma água, glória a Deus.
Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Então, com isso, a gente aprende algumas lições com Isaque. Primeira, não questionar as direções de Deus. Porque apesar de tudo que Isaque estava passando com os filisteus, em momento nenhum ele questionou, porque ele acreditava que era a direção de Deus. Era Deus que estava guiando ele por aquele caminho. Então, para ele chegar na fonte, ele teve que passar por todas essas dificuldades com os filisteus. E assim é conosco também. Muitas vezes a gente está seguindo a direção, mas no caminho a gente tem problemas. Mas e aí, o que você faz? Você continua no foco, porque você sabe que é a direção de Deus e que no final você vai conseguir a vitória, porque Deus vai te honrar, porque Ele é fiel. Ou você decide parar e voltar para trás, retroceder. O que você tem feito quando isso acontece, quando você está seguindo a direção de Deus? Essa é a primeira lição. A segunda é que Isaque, em momento nenhum, ele se irou. A Bíblia não fala que ele discutiu com os filisteus, ele simplesmente saiu e foi procurar outro poço. O que a gente faz quando esse tipo de pessoa chega no nosso caminho, quando a gente está na direção de Deus? A gente ira, fica irado, briga. A gente perde o nosso testemunho. A gente xinga palavrão. A gente fala, não quero saber. A gente, esquece de Deus, esquece de tudo que a gente tem aprendido, de tudo que Deus tem falado conosco, de tudo que Ele tem nos ensinado através da Bíblia. O que você faz quando isso acontece? Então a Bíblia fala que ele simplesmente concordou, saiu e foi cavar. E sabe por que ele fez isso? Por que ele agiu assim? Porque ele entendia que não se tratava da capacidade dele de conseguir outro. Se tratava da benevolência, do amor de Deus, do cuidado de Deus, da misericórdia de Deus. Então ele não se preocupava com o que ele estava deixando para trás. Porque se Deus sustentou uma vez, Deus sustenta outra. Se Deus deu sabedoria uma vez, Deus dá sabedoria de novo. Se Deus mostrou o lugar que ele tinha que cavar uma vez, Deus vai mostrar de novo. Por isso que ele não preocupava. Por isso que ele simplesmente falava, é seu? Tá bom. Então vamos lá, servos, para o outro lugar, procurar em outro lugar. Então, como a gente tem reagido, a gente precisa entender isso. A gente não precisa gastar energia com esse tipo de pessoa. Amém? A gente não precisa gastar energia com esse tipo de pessoa que vão aparecer no nosso caminho sobre a própria direção de Deus. Porque, como eu disse, do mesmo jeito que Deus conduz uma vez, Ele conduz outras. A gente tem que entender que, apesar disso cansar, porque fisicamente, terrenamente falando, isso cansa, sim. Porque isso pode gerar em nós pensamentos do tipo, poxa, mas de novo, eu custei achar um poço aqui, de novo. Eu vou ter que abrir mão do que eu achei. Eu vou ter que abrir mão do meu suor. Eu vou ter que abrir mão de tudo de novo. Isso pode cansar. Mas quem acredita na direção de Deus, simplesmente vai. Porque não é a sua capacidade. Então, para finalizar, é uma palavra breve. E eu não vou estender além do que o Senhor ordenou.
Lá no versículo 22 diz assim: Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Então chegou o momento dele. Chegou o momento dele de ser honrado. Chegou o momento dele de pegar a promessa de Deus ali no final. Ele acreditou. Ele foi persistente. Ele sabia que era um processo que ele tinha que passar. Mesmo sendo um processo doloroso, tendo problemas, tendo dificuldade com as pessoas, e tendo que começar de novo, e tendo que acreditar, e tendo que falar, meu Deus. Mas mesmo assim, ele foi. Então, nessa noite, eu convido você que às vezes está perdido, às vezes você está querendo a direção de Deus para alguma área da sua vida, a orar, a falar com Deus, a pedir ao Senhor, Senhor, me dá sabedoria, me dá direção, porque até então, Pai, eu não tenho feito conforme aquilo que o Senhor quer. Até então eu tenho pensado só em mim. Até então eu tenho olhado só as minhas vontades. Então eu gostaria de chamar o pessoal do louvor, que a gente vai fazer uma oração. Amém? Vocês, em mesmo espírito de adoração, em mesmo espírito de oração, que você continue. Clame ao Senhor, fale com o Senhor, peça ao Senhor perdão, porque até então você tem feito do seu jeito, até então você não tem tido paciência para esperar Deus mostrar qual a direção, ou você tem sido desse tipo de pessoa que eu falei aqui, que não tem orado, tem dependido de outras pessoas para orar por você, tem dependido de outras pessoas para buscar por você. Mude a direção para a direção de Deus nessa noite. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar, igreja? Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Pai, nesse momento. Vamos orar, igreja. Ora junto comigo. Nós estamos aqui nesse momento, ó Pai, para pedir ao Senhor sabedoria, direção. Ó Deus, até então, Pai, nós temos feito conforme aquilo que nós achamos. Nós temos feito, ó Pai, sem buscar do Senhor qual é a Tua vontade. Ó Deus, nos mostra, Pai, qual é o Teu querer. Nos perdoa, Deus, porque muitas vezes temos sido pessoas imediatistas, Pai. Temos achado que o Senhor nos deve explicações, mas o Senhor não nos deve, Pai, porque o Senhor é Deus e nós não somos donos do Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, mostra para essas pessoas, ó Pai, a direção que o Senhor quer, Pai. Busca do Senhor, igreja. Peça ao Senhor que Ele vai te mostrar. Aleluia. Entreguei meu amanhã nas mãos de Deus.
de Deus, de Deus, de Deus. É preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, A minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus, de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus, de Deus. A igreja, eu vou descansar. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus, de Deus. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã. Eu quero que você que está aí com a sua família, se você não está, eu quero que você procure alguém.